mais de 70% de como você se sente no teu ambiente de trabalho está relacionada à qualidade da relação com a liderança. A liderança não é sobre você ocupar um cargo, é sobre você ocupar um lugar de impacto na vida das pessoas. A cada 10 posições de alta gestão, 8 são ocupadas por homens e 2 são ocupadas por mulheres. A primeira característica de um time de alta performance é a questão da diversidade. Olá, bem-vindos a mais um SciTalks de educação, onde a gente hoje vai ter uma presença super ilustre e importante e que para mim é uma honra receber essa pessoa aqui hoje. Mas antes disso, a gente gosta sempre de lembrar para todos olharem a nossa página de eventos, olhar o nosso Instagram, olhar o nosso LinkedIn, que lá vão ter acesso aos próximos eventos, a tudo que está vindo por aí dentro do mercado de tecnologia que a Seidel promove. Além disso, dá uma olhada lá no YouTube que também vão ter todos os outros SciTalks que aconteceram e que a gente vem publicando aqui constantemente. Bom, já indo para o assunto hoje, que eu acho que é um assunto extremamente relevante, um assunto propício e necessário da gente conversar hoje, eu estou com a presença da Dani. É Dani, não tem outra forma, mas a Dani, vice-reitora da Unifeob, nos deu o prazer da presença dela aqui hoje, de participar junto com a gente, para a gente falar hoje muito sobre a questão da liderança feminina, sobre ciência da felicidade, sobre a gestão junto das mulheres e pelas mulheres, que eu acho que tem uma diferença, eu entendo que há uma diferença muito expressiva nisso. E aí, Dani, muitíssimo obrigado, prazer inenarrável de te receber aqui, você sabe disso, a gente já conversa disso há muito tempo, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua presença, por tudo. Então, muito obrigado e eu vou deixar você se apresentar, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Nossa, então meu querido Léo, toda a comunidade da Seidel e todos os ouvintes, né, desse podcast, eu quero do fundo do coração agradecer e dizer assim que para mim é uma honra tão grande. Eu já falei para você isso, a Paty Baião maravilhosa que está acompanhando a gente aqui nos bastidores, mas é a pessoa que faz tudo acontecer. Exatamente. Né? A Paty, a Yasmin, falei com a Isa também, da minha honra e de coração da minha felicidade de estar aqui. Léo, a gente já se conhece há alguns anos aí, né, dos eventos, enfim, do mercado de educação, e eu posso afirmar que vocês são admirados, respeitados, e por trás de uma grande marca tem sempre um grande CPF, então vocês são incríveis e muito obrigada pela oportunidade. Uai, a gente que agradece como sempre. Então vamos começar um pouquinho, Dani, pela sua jornada. Eu acho que é legal da gente entender e acho que é muito próprio do nosso assunto aqui, da gente entender a jornada das mulheres, que é muito legal quando a gente olha para a educação, sempre foi predominantemente feminina, quando a gente olha para a sala de aula, Sim. Quando a gente olha para o pedagógico, né? Para a secretaria acadêmica, para várias das estruturas, né, institucionais são dominadas pelas mulheres, o que é maravilhoso, mas a gente nunca via as mulheres na gestão, efetivamente. Sim. Então, entender sua jornada, eu acho que vai ser muito legal para o pessoal entender um pouco de como que isso se formou, esse desejo, né, e essa vivência enorme que você tem ali já dentro da Unifeob e também das outras experiências. Léo, então assim, vou tentar trazer a minha jornada de uma forma resumida. E eu sou faladeira, tá, Léo? Então você fala muito, você fala Dani, resume mais ainda. Mas assim, Léo, eu comecei a minha carreira trabalhando em banco, então eu passei por banco, aí depois eu fui para a indústria, para o varejo. Na indústria e varejo eu comecei a dar aulas de pós-graduação na Unifeob, que é essa instituição da qual eu faço parte hoje, inclusive no dia 4 de novembro, nós completamos 60 anos. Maravilhoso então, isso. Para toda a comunidade
faculdade da FEOB. E aí eu comecei como como professora na pós-graduação da FEOB. Logo na sequência eles me convidaram. Isso, Léo, eu tinha na casa dos seus 25, 24 anos. Assim, comecei na pós muito nova. E aí, logo na sequência, eles me convidaram para ser professora na graduação. E aí, eu me lembro que logo no primeiro semestre, né, como professora na graduação, eu recebi o convite para ser paraninfa da turma. Olha que legal! E aí, naquela noite, né, de formatura, eu conheci, não que eu conheci, eu já conhecia, né, mas eu tive um contato mais próximo com o reitor da instituição, que era o João Otávio. Aí a gente começou uma conversa, ele falou, olha Dani, eu quero assim estruturar a área de desenvolvimento de pessoas na FEOB, você já trabalha com pessoas, então eu gostaria que você me indicasse alguém. Aí eu passei mais ou menos um ano conversando com o João, indicando profissionais para o João, até que depois de um tempo ele falou, olha Dani, vai fazer um ano que eu estou fazendo você entender que esse convite é para você. E aí eu que trabalhava, né, na indústria, no varejo, eu fiz a transição para o mercado educacional, para a área de desenvolvimento humano e organizacional da Unifeob. Depois de um tempo nessa área, eu fui trabalhar direto na reitoria com o João Otávio. E aí eu tive, né, bastante tempo ali na reitoria como chefe de gabinete, trabalhando ao lado do reitor, do João Otávio. Eu tive também, Léo, um ano em que eu trabalhava um dia na FEOB e 4 dias numa startup, numa agtech. Então eu também tive essa experiência de fazer gestão numa empresa, né, de tecnologia voltada para o agro. E aí quando eu voltei fiquei um ano nessa empresa, um ano dividindo essa startup e a Unifeob. Quando eu voltei para a FEOB todos os dias, aí eu fui para a parte de inovação, na parte de diretoria de negócios e inovação, e depois de um tempo recebi o convite para a vice-reitoria. Então, basicamente, assim, essa é a minha jornada, né? Teve um tempo também, na verdade não um tempo, bastante tempo, que enquanto eu estava na FEOB, eu também tinha, né, uma carreira paralela na consultoria, e aí dando consultoria em várias empresas do mercado, enfim, varejo, vários segmentos. Mas a grande verdade é o que eu sempre falo que o que me trouxe até aqui, né, Léo? Quando eu me tornei professora, Léo, assim, eu nunca me esqueço, né, que na minha primeira aula, assim, eu terminei de dar aula, né, indo embora para minha casa, eu senti uma coisa tão poderosa dentro de mim. Encontre o trabalho que você ama, que você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Porque eu descobri que a sala de aula era o meu lugar no mundo, Léo. E aí aquilo me fez tão bem, Léo, me fez tão feliz, que eu falei, olha, agora eu quero estudar, eu quero me especializar em carreiras, porque eu quero ajudar outras pessoas a encontrarem o seu lugar no mundo. Então, né, o que une toda essa trajetória é essa minha, sabe, vontade de ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar no mundo. Me tornei uma curiosa, uma pesquisadora sobre carreira e muito nessa vertical de pessoas, de gestão, de liderança, desenvolvimento de pessoas, felicidade no trabalho. Então, tudo isso me trouxe até aqui, Léo. E isso é tão legal a gente ver, né, e ouvir essa jornada, porque mostra muito do que você traz hoje para as pessoas, que é a questão do propósito. Você descobriu o seu propósito, né? Você foi caminhando e encontrando os né, seus propósitos, né? E é muito legal ouvir isso da sala de aula, né? A gente que dá aula, também dou aula desde 2009. Eu brinco com o pessoal, muita gente fala assim, que é o meu melhor hobby. O melhor hobby é dar aula, porque eu brinco que a gente é um hobby e eu ainda recebo para poder fazer esse hobby. Então é perfeito, né? Tudo que eu queria, e é realmente a sala de aula, ela transforma a gente, né? É um bichinho que pica e você não consegue se livrar daquilo ali mais, né? É verdade, tem uma pergunta em termos de carreira que a gente fala que é um fio condutor para você pensar a sua carreira. Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria, né? Isso. Então olha o que você falou, olha, eu amo dar aula e ainda recebo por isso. Se eu não recebesse, eu também tá tudo daria certo. aula, né? Então realmente dar aula, a educação é um presente na vida da gente, né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso, e a gente não consegue, né, deixar isso de lado, né? E você traz muito essa questão da transformação das pessoas, né? De ter
desenvolvido muito sua carreira nesse caminho de desenvolver pessoas. Quando você olha para o desenvolvimento de pessoas, vamos fazer um comparativo aqui, vamos olhar isso para 5, 10 anos atrás e hoje. O que você vê de grande diferença que as pessoas realmente precisam hoje, que talvez lá atrás isso nem era imaginado, né? Nem era uma coisa que as pessoas imaginavam? Léo, assim, sem sombra de dúvida, eu traria que as pessoas precisam e que o mercado está de olho em comportamento. Porque se a gente parar para pensar, né, no comportamento, literalmente no comportamento do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, há 10 anos atrás, Léo, você entrava numa empresa pelo que você sabia, né, pela tua experiência prática. Mas aí, rapidamente, as empresas elas foram percebendo que pode ser até fácil ensinar alguém a fazer um evento, ensinar alguém a fazer uma programação, ensinar alguém a mexer no Excel, mas difícil mesmo é ensinar os comportamentos interessantes para aquela cultura, para aquele lugar. Ensinar alguém a sorrir, ensinar alguém a pedir ajuda, ensinar alguém a ensinar o que sabe, ensinar alguém a ser educado, enfim, ensinar alguém a dizer, olha, eu errei. Então, comportamento é uma história de vida. Enquanto uma habilidade técnica você treina com mais velocidade, comportamento é uma história de vida e a gente não muda do dia para a noite. Aí as empresas rapidamente percebendo isso, as empresas estão de olho em comportamento. A gente tem uma estatística, Léo, que a cada 10 contratações que são feitas por habilidade técnica, olhando para aquilo que a pessoa sabe, a gente tem 8, né, que são, a gente tem uma proporcionalidade de 8 pessoas que acabam sendo demitidas, tendo seus contratos rescindidos por não terem comportamentos interessantes para aquela cultura, para aquele lugar, que é o famoso fit cultural, o famoso match. Então, olha, Léo, eu acredito assim que a grande mudança que a gente vive no mundo do trabalho nos dias de hoje, essa questão da humanidade mesmo, né? Ser humano é o nosso superpoder. Então, essa questão do comportamento, isso está mudando todo o jogo. Inclusive, Léo, quando a gente olha, por exemplo, né, para o relatório do Fórum Econômico Mundial do Futuro do Trabalho, em 2018, esse era um relatório que, assim, quais as habilidades, né, do profissional do futuro? Todas as habilidades eram relacionadas a comportamento. O último relatório, que foi o relatório de 2023, que traz as tendências de 2024 até 2030, já é um relatório híbrido. Ele traz ali comportamentos, mas ele já traz a questão da alfabetização tecnológica. Mas, sem sombra de dúvida, o mercado está de olho em comportamento. E é legal porque o comportamento ele passa pela educação. Sim, muito. Mas ele não é só a educação, né? Como você falou, é a história de vida daquela pessoa. Então, muito do comportamento, do que ela vai trazer para dentro da empresa, vem muito da história de vida dela. Porque tem muita coisa que você não muda, né? Você pode ajustar, mas tem questões comportamentais que são intrínsecos daquela pessoa. E às vezes, entendendo o que aquela pessoa viveu, você consegue entender aquele comportamento, inclusive você consegue ajudar a pessoa. Você está entendendo que esse comportamento seu está ligado a isso? Né? É ajustável? É passível de melhorar isso? Porque, como você falou, a maioria dos desligamentos são por questões comportamentais. Então, são coisas que a gente precisa olhar hoje com uma atenção muito maior. Né? Aqui na própria Saida a gente tem um crivo, né, muito alto até de recrutamento, justamente por isso. A questão da cultura aqui ela é muito forte e ponto. A gente entende, conhece e sabe muito bem da nossa cultura e prezamos por isso. Então, é necessário que você traga pessoas que comunguem daquela cultura, né? Porque senão não adianta. Senão você não vai conseguir construir uma empresa longeva ou algo longevo.
E uma coisa, Léo, que eu sempre falo que isso é tão importante, Léo, que é assim, em momentos de mundo onde fica fácil, né, das empresas, das marcas se copiarem, na verdade, é difícil mesmo, é copiar a alma daquele lugar, é copiar como aquele lugar faz alguma coisa. Isso é sobre cultura, isso é sobre comportamento. É muito legal isso, a gente copia o produto, né? A gente copia o produto, mas o como tá na alma, e a alma tá na cultura. Todas as vezes que eu falo, por exemplo, né, de contratação, eu falo assim, olha gente, seja devagar para contratar e seja rápido para demitir se for necessário. Perfeito. Porque assim, o comportamento, Léo, a gente pode mudar um comportamento? Sim, todos os comportamentos eles são treináveis, né? Se eu não tenho disposição para liderar, eu posso liderar? Sem sombra de dúvida, tudo isso é treinável. A psicologia diz que a única característica do ser humano que não se treina é o carisma. Léo, você já viu alguém, né, que não é carismático tentando ser carismático? Não cola, fica muito né, artificial, fica muito artificial. Fica muito artificial. Então, assim, os comportamentos, eles são treináveis, só que não na mesma velocidade de uma habilidade técnica. Perfeito. Então, tanto é, Léo, que né, eu que venho dessa área de RH durante muitos anos, eu fui especificamente, né, gestão de pessoas, eu sempre falo assim, olha, se você tem alguma questão com algum colaborador seu, qual é o caminho que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que entregar para esse colaborador um feedback, ele tem que ter a oportunidade de saber o que não está dando certo e o que está dando certo. Se a parte que não está dando certo diz respeito ao comportamento, a gente sabe que pode mudar, mas não é tão fácil assim. Se a parte que não está dando certo é uma habilidade técnica, opa, então aqui é mais fácil, porque aqui fica mais fácil de treinar. Agora, se a questão é valor, se a questão é caráter, aí não tem o que fazer, aí não tem mesmo o que fazer, mas comportamento é algo muito especial, né, Léo? Eu falo assim que tem gente que sabe tudo sobre alguma coisa, né? Mas quando aquela pessoa não se comporta de uma maneira interessante com tudo que ela sabe, ela se torna desinteressante. Eu, por exemplo, Léo, assim, eu gosto muito de aprender, né? Aprender ouvindo as pessoas. Mas por mais interessante que seja algo que alguém diz, quando eu percebo arrogância, não me toca. E isso diz respeito a como a pessoa se comporta com aquilo que ela sabe, né? Nossa, e interessantíssimo você falar isso, porque ela consegue tornar todo aquele conhecimento, tudo aquilo de interessante, desinteressante, porque a comunicação ela é muito necessária para que isso aconteça de uma forma fluida, para que isso aconteça de uma forma legal, que atraia as pessoas e não que, né, desagregue ou que disperse as pessoas dentro disso. E você falou muito sobre a questão da liderança, e você hoje é uma liderança, você é a vice-reitora de uma universidade muito conceituada. Como que você hoje olha e vê dentro do mercado de educação as mulheres na gestão, né? Eu conheço algumas, mas talvez você tenha uma percepção até melhor do que a minha de que você tem visto de modificação nisso ou se não tem mudado nada disso. Nossa, Léo, eu adorei assim a tua pergunta, porque onde estão as mulheres, né? Onde estão as mulheres quando o assunto é liderança? Então, Léo, assim, ó, a mulher, ela compõe a grande parte da força de trabalho. A grande parte da força de trabalho é composta pela mulher. Mas, olha o que eu vou falar, mas ainda são os homens que lideram o mundo. Então, a gente tem uma estatística que a cada 10 posições de alta gestão, aqui eu estou falando de alta gestão, a cada 10 posições de alta gestão, 8 são ocupadas por homens e 2 são ocupadas por mulheres. Tem uma curiosidade, Léo, que assim, dos 195 países independentes que a gente tem, só 8 mulheres lideram. Estão entre as lideranças desses 195 países. E assim, num contexto, Léo, onde a mulherada ela tem maior escolaridade, a mulherada ela é em maior número quando a gente fala em população, mas ainda assim as mulheres são
em menor número em posições de alta liderança, são em menor número, por exemplo, na tecnologia, na área de finanças, nos conselhos executivos, nas posições de presidência. E todas as vezes, né, que a gente olha para isso, a próxima pergunta é: por que isso acontece, né? O que leva esse resultado? E aí, Léo, se a gente parar para pensar, a questão da presença da mulher hoje no mercado de trabalho e como acontece hoje, acaba sendo uma jornada histórica. Entendi. E acaba sendo, inclusive, Léo, um atraso histórico, porque, por exemplo, um fato, né? As mulheres, elas foram liberadas para a faculdade só a partir de 1879. Só que em 1879 uma mulher podia se matricular na faculdade, só que tem um detalhe: na maioria das vezes ela tinha que estar acompanhada ou pelo pai ou pelo marido. E aí a gente teve ali a minoria das mulheres com possibilidade de ingressão na educação superior. A grande verdade é que a massa das mulheres na educação superior só acontece a partir de 1980. Então, a partir de 1980, a gente vê a massa das mulheres, né, na educação superior. Tanto é que hoje a gente tem mais mulher fazendo faculdade do que homem fazendo faculdade. A gente tem mais mulheres formadas na educação superior do que homens. Então, assim, eu vejo que a gente parte de um atraso histórico, ponto, de um contexto de mundo, gente, onde, assim, eu fico pensando, né, falo, nossa, esse contexto de mundo, ele foi as mulheres foram feitas para o lar e os homens foram feitos para prover, para o trabalho, para o sucesso profissional. Mas se a gente parar para pensar, com essa entrada em massa da mulherada, né, na educação superior a partir de 1980, será que esses 20% de presença que a gente tem das mulheres em posições de alta liderança, será que é um atraso? Ou pensando no tempo que a gente realmente começou a participar desse mundo, já não é uma conquista muito grande? Então eu acredito, Léo, que essas mulheres formadas, preparadas, né, eu sempre falo que a mulher que eu acredito é a mulher que está sempre aprendendo, a mulher que não para de aprender. Sim. Essa mulher está vindo buscar o seu espaço e aos poucos ela sim está ocupando esse espaço. Tem um livro, e Léo, livros são bons. Esse livro é sempre bom. Dos livros, né, Léo? Tem um livro, gente, mas é um livro, assim, um dos melhores, assim, que eu já li na minha vida, chama Faça Acontecer. E a autora desse livro, que ela teve posições executivas, né, em grandes, inclusive, né, empresas como Facebook, por exemplo, a autora desse livro, ela fala algo que, assim, que eu agarro e tomo para mim. Ela fala, olha, um mundo em que eu acredito é um mundo onde 50% dos lares são liderados pelos homens e 50% das empresas são lideradas pelas mulheres, mas a gente ainda vive essa conquista. E antes de eu fechar essa minha trazer, né, sim, essa visão, essa questão histórica mesmo. O que eu queria trazer como recorte nessa fala? Em relação à presença da mulher no mercado de trabalho, tem um recorte super importante da gente trazer, já que a gente, né, tá nesse mundo da educação, que é assim, embora a mulher ela tenha menor presença nos mais diversos segmentos, a mulher ela tem a maior presença quando a gente fala do segmento de educação. E olha que interessante isso. E detalhe, né, se você falar, Dani, o porquê, né, como se explica? Também é uma jornada histórica dessa mulher cuidadora, assim como educação a gente tem uma presença muito grande, assim como na área de saúde a mulherada também tem uma presença muito grande. Então vem dessa, sabe, dessa coisa da mulher cuidadora, da mulher é um reflexo dessa questão da mulher do lar. Da mulher que ensina, da mulher que cuida. E aí, Léo, então na educação assim a gente tem uma presença muito forte das mulheres. Quando a gente olha para a educação básica, fundamental e ensino médio, a presença da mulher é esmagadora, Léo, esmagadora. É verdade. Então você tem, por exemplo, na docência, 80% mulheres. Posições de diretoria, diretoras de escola, maioria, quem tá lá é mulher. Mas, Léo, quando a gente faz, né, a transição para a educação superior, aí a gente já vê uma leve mudança. Na docência, 50% de mulheres, 50% de homens.
posições de alta liderança, eu volto com aquele indicador inicial. A cada 10 posições de alta liderança, a cada 10 posições de reitoria, 8 posições são ocupadas por homens, 2 posições são ocupadas por mulheres. Mas a presença da mulher no segmento da educação é uma coisa bonita de se ver, Léo. E isso é muito legal, a gente acaba remetendo muito ao ensino básico, né? A presença da mulher. Mas o que me chamou muita atenção foi esse aspecto do porquê tanta mulher na educação básica, de que é onde se demanda o cuidado, você está lidando com a formação de pessoas, de crianças, né, até se tornarem jovens ali, e isso trouxe a mulher, né, tanto que os cursos normais, né, eram chamados de jornada normal, que eram as mulheres que já eram preparadas para serem professoras. Eu falo porque minha mãe fez isso, ela foi professora de matemática um curto período, depois trabalhou em grandes corporações também e tudo mais, mas é muito interessante de ver. Eu não tinha atrelado a isso da questão do cuidado, Sim. da questão da proteção, da formação. Sim. E quando você vai para o superior, você está formando um profissional. E aí talvez isso se perca um pouco, né? Ali o cara tem que se virar sozinho. Então ele não precisa daquele cuidado, entre aspas, porque hoje a gente está vendo a necessidade desse cuidado na jornada do estudante de ensino superior, mas você acha que justamente por entrar num mercado mais profissional, né? Ou seja, o ensino superior ele é muito orientado ao profissional. Talvez seja um motivo dessa mudança também? Eu acredito que assim, não por ser um mercado mais profissional, mas de novo, Léo, eu vou colocar na conta, sabe, dessa cultura, porque quando a gente fala que a mulher ela tem uma jornada vocacional do cuidado, da proteção, do ensinar, do desenvolver. O que é uma jornada? Uma jornada é uma construção de cultura. E a grande verdade é que essa cultura, ela traz muitos vieses quando a gente fala na presença da mulher numa posição de alta liderança. Léo, eu citei, né, esse livro Faça Acontecer, que é um Sim. livro que assim, eu indico muito, 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 mas a mesma autora a autora cita nesse mesmo livro uma das pesquisas assim que traz muito sobre o que a gente está conversando aqui, vai muito ao encontro dessas razões, né? Por que tem mais homem do que mulher Sim. em posições de liderança? E aí tem um detalhe, né? A gente não está falando de educação superior, a gente também está falando nos mais diversos segmentos Sim. quando se trata de posições de alta liderança. Então ela conta que tem uma universidade nos Estados Unidos que fez uma pesquisa, Léo. Então essa universidade ela pegou uma profissional ali na casa dos seus 42 anos, uma pessoa extremamente bem sucedida. Eu não sei se o pessoal que está aqui, Léo, se você já ouviu falar sobre essa pesquisa, mas é muito legal. Então na posição, uma mulher extremamente bem sucedida. E aí essa faculdade, né, essa universidade escreveu a história, olha, esse é o nome dessa profissional, ela tem tantos anos, não é uma profissional casada, ela não tem filhos, ela tem uma rede de networking invejável, os resultados dela são comparados aos maiores resultados na área em que ela atua. Então descreveu ali a biografia dessa mulher. Só que aí o que a universidade fez? A universidade pegou a mesma história e colocou um nome masculino. Então, olha, esse daqui é o profissional, a mesma idade, mesma trajetória, e pediu para que todos os estudantes da universidade avaliassem esses dois profissionais. Na verdade, a gente estava falando da mesma pessoa, Sim. só que a gente colocou mulher e homem, né? E aí, o que aconteceu com essa pesquisa, Léo? Como que o homem, né, o profissional homem foi avaliado? Olha, profissional focado, orientado para resultados, deve ser muito legal fazer parte do time desse profissional, ele com certeza é uma referência. Foi muito bem avaliado. No caso da profissional mulher, como que ela foi avaliada? Provavelmente deve ser uma pessoa muito individualista. Deve ser alguém com quem é muito difícil de trabalhar. A trajetória dela traz sinais de egocentrismo, né, de individualidade. E o que essa pesquisa, e depois essa universidade aplicou algumas outras pesquisas, e essa universidade chegou à seguinte conclusão, Léo:
quando um homem é bem-sucedido, ambos os sexos admiram esse homem, né? Torcem por ele. Mas quando uma mulher é bem-sucedida, ambos os sexos, ambos os gêneros não torcem tanto assim por ela. Então, assim, Léo, existem vieses que a gente realmente precisa falar e existem vieses que eles estão presentes assim a todo momento, né? Eu nunca me esqueço. Um dia, vai fazer pouco tempo, eu estava num restaurante, né, na cidade que eu moro, tinha um casal sentado do meu lado. E eu estava observando aquele casal. E aí o garçom chegou, a mulher pediu um chopp e o homem pediu um suco. O garçom anotou o pedido e na hora que o garçom voltou, o que ele fez? Ele entregou o chopp para o homem e entregou o suco para a mulher. Então, assim, os vieses, assim, estão em todo momento. É enraizado, né? Léo, eu confesso, assim, que eu venho de uma jornada de muita força, né? Todas as vezes, por exemplo, que eu me vejo falando, eu me vejo me relacionando com as pessoas, eu falo, nossa, né? Eu sou suave, eu sou leveza, mas eu acredito que tem tanta força por trás dessa suavidade, dessa leveza, sem né? sombra de dúvida. Até porque, Léo, vem de uma história de vida onde eu tive uma única chance de ser realmente muito forte. E o que a vida pede da gente é coragem, né, Léo? Mas aí eu fico vendo, eu falo, nossa, nessa jornada de força, assim, e que eu fui, né? Eu fui pra cima, eu não tive outra chance na minha vida senão fazer bem feito, buscar o meu espaço, me tornar dona de mim. E eu fui pra cima. E nesse negócio de ir pra cima, de fazer, de acontecer, eu não parei muito para pensar e não dei muita atenção nesses vieses que estavam, sabe, ao meu redor a todo momento, como do tipo, Léo, você fala uma coisa numa reunião e aí na outra reunião você precisa repetir aquilo, ou senão você fala uma coisa, você precisa falar várias vezes para as pessoas te ouvirem, ou senão você está numa reunião, você acaba de falar uma coisa, aí tem um homem que repete exatamente o que você diz, olha o que ela quis dizer, ela está querendo dizer isso. Então, assim, a mulher, Léo, do fundo do coração, ela faz muito mais esforço para ter presença, para ser respeitada do que o homem. Coisas assim que eu observo enquanto a gente está gravando, né? A gente tem a Paty aqui, tem a Yasmin que está acompanhando, mas assim, eu que venho desse mundo de RH, que recebo muito feedback das pessoas. Então, por exemplo, se o profissional homem, ele é duro, é porque ele é assertivo, ele cobra, ele é bravo e as pessoas veem isso com bons olhos. Agora, se a líder ela é dura, é porque ela é impaciente, é porque ela é arrogante, é porque, enfim... Tá de TPM. É porque ela está de TPM. É isso aí. Então, assim, Léo, triste, mas acontece muito. Você pega a mesma situação, só que as pessoas, elas são... A mulher é tratada e vista de um jeito diferente do que o profissional homem. E eu falo que isso, assim, é uma conquista todos os dias e é uma luta todos os dias. Graças a Deus, Léo, eu tive, assim, a oportunidade do fundo do coração de trabalhar com líderes homens que foram pessoas brilhantes na minha vida, né? E que isso fez toda a diferença para mim. Mas não é só sobre você ter um líder homem que te dê muito espaço. São os seus pares, são as pessoas que trabalham com você, como a sociedade te enxerga. Então, é uma conquista diária, mas é uma luta diária. E quanto mais a gente fala desses vieses, eu acredito que mais a gente amplifica isso, mais a gente estimula a tomada de consciência disso e precisamos falar sobre isso. Eu acho que tem que pôr o dedo na ferida, Dani. Pra gente, eu até quando a gente estava planejando essa conversa aqui, a gente planejou de talvez, até você citou a Isa, da Isa fazer essa conversa. E nessa organização, uma das coisas que estavam me incomodando, que eu falei assim, putz, vai ser super legal, 2 mulheres, né, desenvolvendo liderança, começando. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não posso abrir mão deste aprendizado. Sim. Porque eu lido, hoje eu tenho a sorte de pelo menos metade do meu time ser de mulheres. Nossa, que legal. Isso é muito bom. Meu Deus do céu. Né? É o time que eu lido mais direto. O time de tecnologia ainda é só homem. É, a maioria, né? Ainda a maioria é muito homem, ainda ele é todo homem. Eu tive uma mulher no meu time de tecnologia, que inclusive é uma das pessoas mais brilhantes que tinham no time,
menina nova, estava no ensino médio ainda, entrou fazendo um show, tá estudando na escola de matemática pura e aplicada lá no Rio. Que legal isso. Dificílimo passou nos primeiros lugares lá, cabeçona Tainá. E isso eu sempre fiz muita questão de ter essas mulheres para aprender isso. Porque por mais que a gente veja, ouça, isso ainda tem uma raiz que tá, e como você falou, às vezes não é só no homem, é nas mulheres. É da mulher para mulher. É da mulher para mulher, do homem para mulher, da mulher para o... Então, eu falei, não, deixa eu quero fazer isso, porque eu não vou me privar de aprender, pôr o dedo nessa ferida de coisas que às vezes eu posso estar fazendo de errado. É verdade. E a gente precisa tirar isso do caminho. É um processo de educação, né, que a gente está fazendo, de ver pessoas como você, a Débora Guerra, a Paula Raca, agora. Eu adoro a Paula. Então, é uma inspiração. isso é tão legal da gente ver isso, grandes grupos educacionais, instituições de ensino. A Débora também. É outra também, uma super guerreira e que está ali Sim. construindo a Trivento. A Paula Raca, que vem, né, de uma história de indústria, Sim, de uma história de indústria e agora está liderando a Anima Educação. Então é muito legal da gente ver isso e, ao mesmo tempo, se você pega um estudo desse, você fala assim, por que eles vão considerar a Dani, a Paula e a Débora egoístas? E se fosse o Daniel Castanhos, como foi o pai da Débora, que liderou por muito tempo? Por quê? Então, deixa eu te contar. Eu contei um estudo, né, que a autora do Faça Acontecer cita, mas tem um outro estudo, por exemplo, que eles pegaram ali a trajetória de uma profissional brilhante, né, estilo trajetória Paula Raca, estilo trajetória Débora Guerra, escreveram a trajetória e aí entregaram para os estudantes. Olha, descreva como é essa pessoa, descreva, né? Como você descreveria esse sucesso profissional? Em 99% todas as pessoas descreveram que aquele sucesso profissional vinha de um homem, um profissional homem. Então, sabe, Léo? E aí, por exemplo, né, eu falei de todas essas questões sem contar que qual é a realidade que a gente vive hoje? Que as mulheres, elas ganham, em média, 20% a menos do que homens ocupando a mesma posição que elas ocupam. E aí, quando eu sento de coração, Léo, numa mesa, né, com um gestor e que fala, olha, eu preciso aprender sobre isso, é aí que o mundo, né, fala, onde está a mudança? A mudança está exatamente nessa postura. A gente muda aprendendo, a gente muda tomando consciência disso, porque muitas vezes, né, a mulher, assim, ela é julgada pela maneira como ela fala, pela roupa como ela veste, pela história de vida dela, ela é muito julgada, né? Eu venho de uma linha que eu falo, nossa, quer saber de uma coisa? Eu quero fazer sucesso mesmo com camiseta e tênis, e a minha competência não está na minha roupa, a minha competência não está no meu tom de voz, a minha competência está em toda a força interior que eu posso colocar para fora e posso fazer disso a mudança, sabe, Léo? Mas falar sobre isso, realmente a mudança acontece na tomada de consciência. Perfeito. E para mim isso é altamente necessário e para que as pessoas realmente aprendam. Até é interessante, né? Você falou do julgamento, a mulher às vezes está julgada por não querer ter filho. Não, total. E isso ainda acontece, nós estamos em 2025, estamos em 2026, estamos em 2027, isso ainda está acontecendo. Léo, se a mulher não tem filho, ela vai ser julgada. Se ela tem filho, ela vai ser julgada, ela vai ser julgada do mesmo jeito. Essa é uma coisa muito louca, mas assim, por que eu me sinto muito feliz em te ouvir falando dessa maneira, Léo? Porque assim, primeiro que diversidade é uma questão de estratégia. Há pouco tempo, o Google, né, fez uma pesquisa porque ele queria entender quais as características para você ter um time de alta performance. E quando o Google começou essa pesquisa, o Google imaginava que ter um time de alta performance diria respeito a você ter as pessoas formadas nas melhores universidades, enfim. O que essa pesquisa provou? Que a primeira característica de um time de alta performance é a questão da diversidade. Olha, aqui eu tenho
tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho outros gêneros. A questão da diversidade. Então, a primeira característica de um time de alta performance, se você quer olhar para os resultados da tua empresa ou se eles não estiverem tão legal assim, como que está a diversidade do teu time? Segundo ponto, segurança psicológica. Então, característica de time de alta performance é as pessoas que trabalham naquele lugar sentirem que elas podem ser como elas são, sem retaliação. E a terceira característica foi fala, né? Participação. Então, assim, participação das pessoas. Times participativos são times que estão para uma performance maior. Mas olha, diversidade, primeiro aspecto. Eu trabalho na Unifeob com líderes que valorizam. Então, tudo começa no valor, que sabe que aquele lugar, que aquela liderança, que aquela cultura coloca nessa questão da diversidade. Então, graças a Deus, trabalho com líderes que realmente valorizam essa questão da presença de outros gêneros, da presença da mulher ali na gestão. Então, esse é o primeiro ponto, porque também, Léo, vou dizer que se a alta liderança não quer, não adianta. Não vai acontecer. E o que eu percebo, né? Agora sim, a maturidade vai trazendo muita coisa boa pra gente, né, Léo? Você vai aprendendo a se posicionar mais, você vai aprendendo a não deixar passar uma fala numa reunião que você fala, não, essa fala não tá legal, tá desproporcional, a gente precisa falar sobre isso agora. Então, assim, graças a Deus a maturidade foi me trazendo, sabe, mais essa assertividade no posicionamento. Como que eu lido com isso? Tô numa reunião e eu percebo que surge um comentário que não valoriza ali a entrega de uma profissional mulher, de uma líder mulher. O Léo, na mesma hora eu me posiciono. Na mesma hora eu falo, gente, vamos lá, vamos parar e vamos falar sobre isso. Vamos entender por quê, por que está sendo desvalorizado isso. Eu há pouco tempo atrás eu tinha um posicionamento muito importante para colocar ali na reunião de reitoria. Eu vou falar, gente, vamos lembrar que isso que eu vou dizer agora, eu já falei algumas vezes, mas com a grande sensação de que o que eu falei não foi ouvido pelo... Que legal isso. Então eu falei, eu tô trazendo isso porque se não foi ouvido nas vezes anteriores, é importante que todo mundo esteja muito presente no que eu vou dizer agora. Então assim, eu encaro, sabe, muito de frente, sabe, Léo, eu encaro, eu acolho nas oportunidades que eu tenho, né, de ter uma fala ali pro time. Eu sempre faço declarações de afirmação, de valorização, sabe, para diversidade. E a grande verdade é que a gente não fala do espaço de trabalho só para a mulher. A gente fala de outros gêneros, a gente fala do espaço de trabalho do profissional que está começando, a gente fala do espaço de trabalho do profissional, inclusive, que chega para trabalhar com você e tem um nível de estudo que é um nível de estudo menor. Então, assim, olha, Léo, eu encaro isso fazendo declarações que estimulem, sabe, um trabalho equilibrado, integrado, diverso e me posicionando em todas as situações que eu vejo uma desproporcionalidade em relação, sabe, o que a mulher disse, o quanto foi valorizado a entrega daquela mulher. Então eu me posiciono, né? Eu vou pra cima. Mas isso é muito legal, Dani, porque a gente tende a retrair, aí às vezes fazer uma pontuação ali, mas eu gostei muito da forma, né, desse posicionamento. E o que me encanta muito é a liberdade de você poder fazer isso. Isso para mim é o mais importante. Léo, assim, eu diria é isso, é a liberdade. Eu entendo que naquele espaço eu tenho liberdade e autonomia para me comportar assim. Mas e por que isso é importante? Esse posicionamento é importante? Porque quando a gente fala de cultura, Léo, a grande verdade é que o que é cultura se não a soma de como as pessoas se comportam naquele lugar? A cultura não é algo que você escreve, coloca na parede, não, gente. Cultura é como as pessoas se comportam num lugar. E o que é comportamento? Você só tem um tipo de comportamento dentro de uma empresa, aquele que você incentiva e aquele que você permite. Então, quando você numa mesa de reunião, você vê uma desproporcionalidade, você não comenta, você não fala nada. De alguma maneira você está permitindo. Então, sabe, eu sempre falo, olha, se você viu alguma coisa que não é legal em relação a qualquer profissional, você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que declarar o que é bem-vindo para aquele lugar, o que não é bem-vindo para aquele lugar. Então, posicionamento, lugar de fala. E, né, muitas vezes quando eu falo sobre essa questão da liderança feminina, Léo, as pessoas me falam assim, Dani, na tua trajetória, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria?
nossa, sem sombra de dúvida, eu teria pedido menos licença para falar, para me posicionar, para mostrar o meu valor, para mostrar onde eu podia fazer a diferença. E hoje, Léo, o que eu sinto é que a gente tem que parar de pedir licença. Para falar o que tem que ser dito, a gente precisa parar de pedir licença para ter o nosso espaço, Perfeito. uma mesa de reunião. Então, a questão do posicionamento, assim, na minha visão e na minha experiência, muda absolutamente tudo, assim. Nunca deixe de se posicionar quando você entende que você precisa. E isso é o mais necessário, Dani. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço para a diversidade, para todos se posicionarem, para que a gente aprenda. A gente está aqui falando de educação, né? E eu acho que toda essa jornada, que igual você falou, é uma jornada recente, gente. É uma jornada de 40 anos. Se você pensar, eu também vi recentemente um estudo que mostrava de várias mulheres que podiam entrar para a instituição de ensino superiores, mas não tinham direito a ter o diploma. Ela só podia cursar, cursar, mas ela não tinha o diploma. Não podia ter o diploma. Eu falei, gente, mas qual o sentido disso? Não, era inclusão. Né? Então, assim, é um absurdo você pensar nisso e pensar que só tem 40 anos isso. Mas tem mais um ponto que eu queria registrar aqui, Dani, como você lida com isso, me posicionando, mas assim, como que eu lido com isso, falando sobre isso também para as mulheres, porque assim, Léo, olha o que a pesquisa daquela universidade dos Estados Unidos, ela comprovou, quando um homem é bem-sucedido, ambos os sexos gostam dele, quando uma mulher é bem-sucedida, ambos os sexos não gostam tanto dela assim, porque assim, a competição também começa de mulher para mulher, sabe, Léo? Por que a gente precisa falar sobre isso? Como eu estimulo, né, as mulheres da Unifeob, que a gente precisa estar junta, que a gente precisa se unir, que a gente precisa se admirar, porque uma mulher, quando ela chega num lugar que outras mulheres ainda não chegaram, a gente não deve ver essa mulher como alguém que está competindo com a gente, mas a gente deve ver essa mulher como uma referência e como alguém que está abrindo espaço. Então eu sempre converso, sabe, com as profissionais mulheres sobre isso, a importância da gente torcer uma pela outra, a importância da gente não competir uma com a outra, umas, né, com as outras. Então, falando sobre isso também, porque a mulher, ela compete muito com a outra mulher. Isso é muito interessante, porque o homem é o colega, né? A mulher, ela compete muito com outra mulher. Mulheres aqui que estão acompanhando, vocês validam o que eu estou dizendo? Então não é sobre competir, é sobre a gente se unir, Léo. Sim, perfeito isso. E eu acho que, poxa, isso é um tapa na cara, Dani. E que eu acho... Porque assim, ó, tem a ver com os homens, tem a ver com os homens, claro, mas tem a ver com a gente também, viu, Léo? E isso é muito legal, não vou chamar de meia-culpa, mas de entender o todo. Existe sim uma restrição de acesso das mulheres aos cargos de liderança, isso é um fato. Mas existe também a questão cultural nas mulheres que precisa ser tratado também, né? E isso é legal porque é uma visão completa e eu acho que isso é muito importante, de olhar para o todo. Tem que olhar para o todo e ajustar o todo. E é uma coisa muito assustadora às vezes, né? Da gente pensar que a gente ainda vive isso já com tantos exemplos, tantos bons exemplos, e de entender que ainda tem essas situações. E aí eu queria aproveitar esse gancho para justamente você falar um pouquinho para a gente sobre o Instituto Ela, um trabalho maravilhoso que vocês fazem de várias mulheres, né? A Sônia Colombo, que lidera bastante isso, e hoje você está, se não me engano, você está no conselho do Instituto, puxando. Então, para a gente entender um pouco mais, e principalmente dessa amarração do Instituto com a educação, né, de educação de mulheres. Léo, assim, eu te agradeço muito, né, por esse espaço para falar sobre o Instituto Ela Educadoras do Brasil. E a gente falou de grandes mulheres, né, que realmente estão construindo uma nova história na liderança feminina, como a Paula Raca, a Débora Guerra, mas a Sônia Colombo, que é a fundadora do Instituto ela com certeza está entre essas grandes mulheres também. Então tem a Sônia, que é a fundadora, tem a vice-presidente, que é a Sandra, que também é uma educadora sensacional,
sensacional. E o Instituto Ela é um trabalho assim muito sério, já de muitos anos, e o Instituto trabalha com a causa da mulher, nas suas mais diversas esferas, a causa da mulher em termos de vulnerabilidade financeira, em termos de vulnerabilidade emocional, em termos de vulnerabilidade profissional. Então, os projetos são muitos. O Instituto Ela tem núcleos espalhados por todo o Brasil, então tem núcleo no Sul, tem núcleo em São Paulo. Eu comecei como gestora do núcleo de São Paulo, aí fiquei bastante tempo como gestora e há pouco tempo eu faço parte do conselho, né? Então agora eu estou como conselheira do Instituto Ela, mas a gente tem núcleo no Amazonas. Então, assim, são vários núcleos distribuídos pelo Brasil e já são mais de 230 mil mulheres impactadas pelos projetos do Instituto Ela, que trabalha com a causa da mulher nas suas mais diversas esferas, mas que tem duas grandes bandeiras. A primeira bandeira é o combate à violência contra a mulher. Essa é a primeira bandeira. E a segunda bandeira, né, não que a segunda seja menos importante que a primeira, mas é o combate contra a pobreza menstrual. Então, assim, é um trabalho belíssimo, realmente feito pelas mãos de educadoras que compartilham toda a sua experiência, suas oportunidades, suas possibilidades, para trazer outras mulheres para esse mesmo contexto também contexto de florescimento, né? A mulher, ela é muito especial, ela merece o seu espaço nas suas mais diversas esferas, Léo. E é muito legal porque a gente falando da liderança feminina, né? De como as mulheres têm se posicionado com relação a isso e aparecido cada vez mais disso, a gente ainda tem, né, um volume de mulheres que não tem o básico. Sim, que não tem o essencial. O essencial, né, ali, que seja de educação, que quando você fala da pobreza menstrual, às vezes é uma questão de educação, às vezes ela não sabe que tem aquilo, que ela tem direito àquilo, que ela deveria ter aquilo. E aí é onde eu me encanto muito, né, com o trabalho do Instituto para levar isso para essas mulheres e que trazendo esse mínimo de dignidade para elas, você consegue fazer cada vez mais elas evoluírem, né? É isso mesmo. E você sabe, Léo, que eu vou fazer um convite público aqui, né? Um dos trabalhos do Instituto Ela é o selo de responsabilidade social feminina. Então, em momentos necessários, cada vez mais orientados para a diversidade, o que é o selo de responsabilidade social feminina? Quando uma empresa, seja ela instituição de ensino, uma empresa de outro setor, uma escola, né, do ensino fundamental, médio ou básico, conquista o selo, que tem alguns critérios, né, para a empresa conquistar esse selo, o que essa empresa está dizendo? Ela está levantando uma bandeira que naquele lugar é um excelente lugar para uma mulher se trabalhar. Então, por exemplo, eu fico vendo, né, a Seidel, né, que é essa marca poderosa de 20 anos, com clientes assim que são de coração, vitrine, né? Vitrine para qualquer outra empresa olhar e falar, nossa, se eu preciso de uma solução em educação, com essa vitrine aqui eu já tenho toda a confiança que eu preciso para, enfim, também ser cliente da Seidel. Eu fico vendo a cultura, a questão de vocês já serem por 3 anos consecutivos GPTW, enfim, né, estão entre as melhores empresas para se trabalhar. E tem muita mulher na Seidel, né? Na tua equipe principalmente tem muita mulher. Então a Seidel poderia pensar nessa possibilidade de vocês trazer, já tem o selo da GPTW, que tal um novo selo que é o selo de responsabilidade social feminino, que é um selo que você adquire, esse selo é válido por 1 ano, e aí depois você passa por um processo de revalidação, existe uma contribuição financeira realmente simbólica para o Instituto, e é por meio dessa contribuição que o Instituto consegue investir nesses mais diversos projetos que impactam mais de 230 mil mulheres ao redor do Brasil. Então faz sentido para você, Léo? Totalmente. Eu acho que isso é uma discussão que tem que sempre acontecer em todas as empresas. Sim. Né? Então, isso você pode ter certeza que isso vai ser trazido aqui como uma discussão interna. Se a gente olha, eu acho muito legal, a gente olha que quem cuida disso aqui dentro é muito o nosso RH, ele é todo composto por mulheres. Olha que legal, e isso eu acho muito legal, temos a liderança feminina aqui dentro também, então faz todo sentido
sabe? Eu acho a gente apoiar esses tipos de causa, a gente tem muito disso e a Seidel traz muito essa visão que é um dos nossos valores, que é a colaboração. Que legal! Então, tanto interna quanto externa. Então, a colaboração aqui é um dos nossos valores, que a gente tem que conseguir colaborar entre a gente dentro do nosso time, com o resto da empresa e para fora da empresa também, para levar o conhecimento de uma forma mais ampla dentro da empresa e fora da empresa também. Que show, Léo, ficaremos na torcida. Beleza, vamos organizar isso sim. Mas é muito legal da gente ouvir sobre esse tipo de trabalho, que são lideranças femininas e todas educadoras, né? Eu acho isso muito legal de trazer essa visão, né? E tem um detalhe, no Instituto Ela tem muita presença de profissional homem, tem muita presença de outros gêneros também, por exemplo, no conselho, o conselho é composto, né, por mulheres, mas também tem os conselheiros, enfim, então a diversidade também está presente no Instituto. Muito legal isso. E aí, Dani, eu quero partir para um assunto que inclusive a gente estava conversando agora há pouco, que eu acho que foi muito legal da gente entender dessa questão hoje da inteligência artificial, da tecnologia, do uso da tecnologia. O quanto você está enxergando isso no impacto de uma gestão de uma instituição de ensino, na relação com as pessoas? Como é que você está, você que está na liderança institucional de uma instituição de ensino muito grande, forte, com uma marca muito forte. Como é que você vê isso hoje no dia a dia e como é que você leva isso lá para dentro? Léo, eu acredito que a primeira coisa é a gente estimular, a primeira coisa é a gente experimentar, é a gente testar rápido, a gente errar rápido e a gente corrigir rápido, testar rápido e a gente ajustar rápido. Então a gente precisa estimular e a gente precisa fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor. Eu que estudo muito futuros, né? Futuros do trabalho, enfim, futuros de maneira geral. Uma coisa que é certa, as empresas, os negócios do futuro serão todos negócios que vão poupar tempo das pessoas. E eu penso muito na tecnologia nesse lugar da simplificação, nesse lugar de ser mais veloz e nesse lugar de poupar tempo. Então, o que a tecnologia pode fazer por nós para que a gente tenha tempo de fazer outras coisas que a tecnologia não possa fazer. Perfeito. É aí que eu coloco um estímulo muito grande da tecnologia. É óbvio que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre, de tomar uma decisão de investimento sobre, eu sempre olho muito que a tecnologia, ela é meio, mas a tecnologia não é fim. Então não pode ser a tecnologia pela tecnologia, mas tem que ser a tecnologia como um meio para realmente facilitar, poupar tempo, simplificar a vida das pessoas para que as pessoas possam utilizar esse tempo, a competência delas, o talento delas para produzir coisas que a máquina não vai poder produzir. Então eu vejo assim todos os avanços que a gente tem tido na tecnologia com muito bons olhos, né? Há pouco tempo eu tive na Microsoft e aí o pessoal estava contando, né, que que talvez nunca, em nenhum momento da história, pessoas com situações especiais de não ter a visão, de não ter a audição, foram tão beneficiadas e se sentiram tão incluídas quanto nesse momento em que a gente tem várias tecnologias facilitando a nossa vida. Então, o mundo em que eu acredito para a tecnologia, Léo, é um mundo onde a gente não vai precisar mais de gente, por exemplo, fazendo a limpeza de banheiro, a gente não vai precisar mais de gente pegando lixo na rua, porque a gente vai ter tecnologias que vão fazer esse trabalho. No sentido de que a tecnologia, ela vai enobrecer o trabalho do ser humano, sabe? Deixa o ser humano usar toda a sua potência em outros lugares. É óbvio, Léo, que ao mesmo tempo que a gente já tem muita coisa que a máquina está fazendo, né? E a gente vai ter cada vez mais, então a gente tem empregos, trabalhos que estão desaparecendo, mas a gente também tem muita coisa nova que está surgindo. Que nem sabe que vai vir ainda, né? Nem sabe que vai vir ainda.
o que a gente ainda não tem como resposta é se as mesmas pessoas que vão perder o seu trabalho para as máquinas serão as pessoas que vão estar preparadas para os novos trabalhos que vão surgir. Mas eu acredito que, por exemplo, que a gente não vai perder o nosso trabalho para a máquina. Eu acredito que a gente vai sim perder o nosso trabalho para alguém que sabe operar a máquina, né? Tanto é que quando a gente olha, eu comentei sobre o relatório, né, do Fórum Econômico Mundial sobre as habilidades do futuro do trabalho. Em 2018, essas habilidades elas eram puramente comportamentais. Quando a gente olha para o relatório de 2023, relembrando o que eu trouxe aqui, esse relatório ele traz comportamentos, tendências para 2024 até 2030, ele traz comportamentos como necessidade de pensamento crítico. Então, meu Deus do céu, né? Olha, num mundo em que a todo momento com as mídias uma meia-verdade se torna uma verdade absoluta, como a gente tem que ter essa análise crítica, Perfeito. né? Olha, eu ainda não tenho filhos, Léo, mas eu juro que se eu tivesse assim um filho, tudo que eu gostaria é que ele tivesse análise crítica, sabe? Separar Perfeito. uma coisa da outra. Então, esse relatório de 2023 do Fórum traz pensamento crítico, traz a questão do aprendizado contínuo, a necessidade da gente aprender, reaprender, desaprender, aprender para a vida toda, traz a questão da liderança, mas também traz a questão já dessa alfabetização digital. Então, o relatório, o que o relatório ele prevê? Gente, o pessoal vai ter que aprender IA. Não tem jeito. Não tem jeito. O pessoal vai ter que aprender IA. A IA não é sobre um segmento, sobre uma profissão, sobre uma carreira. A IA é para todo mundo. Vai ter que aprender IA, conceitos de Big Data, a questão de design. Então, assim, eu olho com muito bons olhos a tecnologia, eu incentivo, mas eu acredito que a gente precisa se apropriar de tudo que a gente está falando, porque a gente fala muito de inteligência artificial, mas o quanto mesmo você usa, o quanto mesmo você sabe sobre isso, o quanto mesmo você já tem consciência da onde a gente pode chegar em relação à inteligência artificial. Eu vi uma matéria do Elon Musk, né, que ele falou assim, olha, não comprem carros, comprem robôs, né, que na década de 2030, 2040, a gente vai, sim, iremos conviver com robôs, e esses robôs, eles estarão entre nós e custarão menos do que um carro custa hoje pra gente. Então, eu tenho esse olhar de estímulo, mas ao mesmo tempo eu tenho um olhar de cuidado com a tecnologia, sabe, Léo? Porque não é sobre a tecnologia, mas sobre o quanto as pessoas estão preparadas para usar a tecnologia. Perfeito. E uma outra coisa que eu vejo, né, é que, por exemplo, quando eu falava de carreira há anos atrás, eu falava muito de comportamento, continuo falando muito de comportamento, mas hoje eu vejo que se preparar como profissional do agora e do futuro é a gente realmente ter essa questão do letramento digital, e inclusive a gente ter uma belíssima gestão financeira, porque a gente não sabe o que vem por aí. Perfeito. Essa é a grande verdade, Léo. Sim, sim, e eu acho muito legal de dois pontos principais que você falou. Um, que realmente a tecnologia é meio, a tecnologia não é fim, ela tem que vir para ajudar, sim, ela tem que ser colocada para ajudar. A gente até brinca muito, a gente fala muito isso aqui na Saido e fala muito com os nossos clientes, fala assim, não adianta você ter um processo ruim e aplicar a tecnologia, você só vai fazer o ruim mais rápido e mais vezes. Então não adianta, o problema está no seu processo, não está na tecnologia, a tecnologia é um meio. Então isso é muito importante para mim. E o segundo é o quanto a tecnologia vai deixar o humano fazer trabalho de humano. Você falou da simplificação, para mim é perfeito, porque é isso que a gente precisa levar para a nossa operação nas instituições de ensino. É de quanto a gente consegue simplificar a vida para que o humano que está lá efetivamente faça trabalho de humano, e não de ficar copia e cola e clica aqui, clica ali, troca de sistema aqui, troca de sistema lá. Você conseguir simplificar isso e deixar ele trabalhar com a crítica do que está acontecendo, você pode usar IA para tudo, mas você vai deixar o humano para fazer uma crítica daquilo que a IA produziu. Pô, produziu super bem, tá ótimo, mas precisa, ainda hoje, precisa desse pensamento crítico, que só o humano vai ter. Né? E é o que você está falando, já saiu no Fórum Econômico que é uma das principais competências que você precisa para o futuro. Sim. Porque hoje, aquele negócio, né, uma mentira contada várias vezes, torna-se viagem. É a primeira, o pensamento crítico é a primeira. É a primeira, porque
é justamente isso, né? Você ter a capacidade de discernir, tomar a melhor decisão. Agora, eu preciso fazer todo aquele trabalho que a máquina faz para depois eu tomar uma decisão? Eu já não preciso mais hoje. Hoje eu tenho tecnologia para isso. Aquilo que é muito difícil para o ser humano, provável que seja muito fácil para a máquina. Sim. Enquanto a gente tem dificuldade de lidar com dados complexos, a máquina tem muita facilidade de lidar com trabalhos complexos. Mas, por exemplo, né, eu olho para o RH e falo, olha, se hoje o seu trabalho foi aquele trabalho de triagem, de você ficar analisando os currículos, para com isso, deixa a máquina fazer esse trabalho padrão, esse trabalho repetitivo, esse trabalho standard, né? E usa a tua competência de RH para falar com as pessoas, para perguntar mais no momento da entrevista. Então, é realmente a gente deslocar a nossa potência como humano, enfim, para o lugar que só o humano pode fazer, né? Quando eu digo, Léo, que a gente não sabe o que vai acontecer, é muito no sentido de, hoje uma inteligência artificial, ela está programada para de 4 a 5 meses você ter uma nova versão da inteligência artificial. O nosso cérebro não está programado para se reprogramar de 4 a 5 meses. Então, exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe, mas os grandes, né, cientistas dizem que, por exemplo, você tinha lá a Revolução Industrial, depois você teve a Revolução da Máquina a Vapor, depois você teve a Revolução da Eletricidade, que duraram muitos anos. Teve gente que não teve oportunidade na sua vida de passar por uma revolução. O fato é que hoje as pessoas irão passar, não por uma revolução, mas por algumas revoluções. E uma coisa, embora a gente não saiba exatamente como vai ser, uma coisa a gente sabe, a necessidade da gente aprender a aprender. Porque se as coisas mudam a todo momento, e eu digo, Léo, que a gente não está no mundo que mudou. Não, a gente está num mundo que não para de mudar. Então, se as coisas não param de mudar, a gente precisa aprender a todo momento. E aí, gente, olhando para a educação, o que de mais importante uma faculdade ensina pra gente do que senão o hábito mais importante na nossa vida e na nova economia, que é o hábito de aprender a aprender. Exatamente. E hoje não vai parar. E a questão do lifelong learning, ele é real. É necessidade, é muito. Ele já virou uma necessidade, porque a gente está vivendo cada vez mais, sendo produtivo cada vez mais. Eu brinco, meus meninos me perguntam, papai, quando é que você vai aposentar? Tem um menino de 18 e um de 15. De 18 já está entrando na faculdade, de 15 está entrando para o ensino médio. Quando é que você vai aposentar? Eu falo, nunca. Eu não quero aposentar. Sim. Eu não quero, obviamente, eu não quero trabalhar na mesma intensidade que você trabalha, como você hoje, né? Você não trabalha quando você tinha 20, quando você tinha 30, você tinha 40. A tendência é você reduzir a sua intensidade, ter um trabalho cada vez mais especializado, intelectualmente especializado, mas eu não quero parar de trabalhar. É uma coisa que isso vai perdurar por muito tempo. E uma curiosidade, né? Enquanto, por exemplo, a aposentadoria na velha economia ela estava projetada na casa dos 60 anos, na verdade, na nova economia, a aposentadoria ela já está projetada para os 80 anos. Isso, se você quiser se você aposentar. Até porque o estudo, né, do futuro do trabalho, e isso já está acontecendo agora, é que a gente vai ter algumas carreiras ao longo da vida. E provável que, ao mesmo tempo, algumas delas, sim, inclusive, né, Léo? E isso é muito legal. Se a gente olha para os nossos pais, que aposentaram com 50 e poucos anos. Provável que na mesma empresa. Na mesma empresa, obviamente, 30 anos, entrou 30 anos ali dentro e aposentou, sim, ali. Aí eu vejo já uma mudança nos meus pais, que meu pai aposentou com 50 e poucos anos, depois trabalhou mais 20 anos numa outra empresa. Minha mãe, a mesma coisa, aposentou, mas depois trabalhou mais 17 anos numa outra empresa. Então você já via uma mudança de comportamento ali, que não era só uma questão financeira. Sim. Era uma questão, cara, tô muito novo para ficar parado e virar um aposentado, vamos chamar assim. Léo, e aí eu tenho uma coisa muito importante para falar, porque se a gente, né, se propõe aqui a ter esse eixo das mulheres em posições de liderança, felicidade e trabalho, lá no comecinho eu falei que tem um fio condutor para a gente pensar, né, na carreira da gente, que é essa questão de se você não precisar de dinheiro, o que você faria? Esse é um fio condutor. Mas tem um outro fio condutor para o teu design de carreira, que é assim, quando você vai desenhar a tua carreira, isso é muito importante, Léo. O fio condutor é você olhar para frente, e aí é um exercício mesmo de você levar o presente para o futuro e de trazer o futuro para o presente. O que as pessoas e as empresas
terão de problemas no futuro. Porque aí vai muito ao encontro desse exemplo que você deu agora. A gente vai trabalhar mais, mas não necessariamente fazendo a mesma coisa e fazendo do mesmo jeito. Porque quando a gente estuda, né, trajetória, experiência profissional, gente, não tem problema se você ficar 20 anos numa mesma empresa, 10 anos numa mesma empresa. Você está há quanto tempo na Unifeob? 14 anos na Unifeob. O problema é, por exemplo, você está há 14 anos num lugar e você não tem experiências diversas, você tem um ano repetido 14 vezes. Então aí você é um problema. Aí você não se desenvolveu, você acumulou, é diferente. Sim. Você não se desenvolveu, você parou. Então, quais os problemas que as pessoas e as empresas terão no futuro? Para quem deseja carreiras longas, a todo momento precisa mirar nessa pergunta. Então, por exemplo, tem alguns estudos, alguns cenários futuros que dizem que a gente caminha para um mundo onde a gente vai ter mais pai de pet do que pai de criança, pais e mães de pets do que pais e mães de crianças. Então, se o pet é uma questão que as pessoas estão lidando, todas as carreiras relacionadas a isso serão carreiras do futuro. Quando eu decidi que uma das minhas verticais seria trabalhar com design de carreira, qual foi o sinal do agora e do futuro que me fez ter essa tomada de decisão? Léo, praticamente metade do que a gente sabe hoje, daqui a um tempo não vai ser mais necessário. Perfeito. Porque a tecnologia, de 4, 5 meses, a tecnologia ela se renova. A cada 10 pessoas que estão trabalhando hoje, 8, pelo menos 8, se sentem infelizes fazendo o que fazem. Então a gente vive um mundo do trabalho que faz as pessoas sofrerem um mundo do trabalho enviesado. Ou seja, esse é um problema que as empresas e as pessoas terão agora e no futuro. A gente caminha para um mundo onde a população mundial ela só está crescendo. Então, olha um problema, uma necessidade que a gente vai ter: produção de alimentos, segurança alimentar. Todas as carreiras que se voltarem para isso serão carreiras do futuro. Tem um outro sinal do futuro que é assim, a doença que mais vai acometer as pessoas no futuro vai ser a questão do estresse e da ansiedade. Todas as carreiras que cuidarem desse problema, dessa necessidade, serão carreiras do futuro. Então, carreiras longevas não é sobre o tempo de trabalho, mas é sobre essa capacidade de você identificar esses sinais de problemas e necessidades e como você constrói soluções na tua carreira para você, enfim, oferecer isso para o mercado. Isso é muito legal da gente ouvir, né? Design de carreira, eu acho que hoje é uma das coisas legais. Como você falou, a gente vai ter várias carreiras, às vezes concomitantes, às vezes separadas, mas hoje eu posso falar, hoje eu tenho a carreira de gestor de uma unidade de negócio, mas eu tenho a carreira de coordenador de curso e tenho uma carreira de professor. Então eu tenho 3 carreiras ao mesmo tempo. Eu coordeno curso na PUC e dou aula na PUC também. Então, e trabalho aqui na Sardon. Então, isso hoje já acontece, né, com certa naturalidade. E beleza, a grande maioria delas aqui estão mais focadas em gestão. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ter justamente esse cenário onde a gente vai ter pessoas trabalhando em coisas. Mas eu trazia trabalho voluntário no Project Management Institute como diretor de comunicação. Olha isso. Não fazia o menor sentido na minha vida, mas era super legal. Eu aprendi pra caramba, conheci muita gente. E a gente fala do trabalho voluntário, né? Não deixa de ser trabalho. Você tem uma responsabilidade, maior, né, Léo? Ainda maior, mas você, entre aspas, recebe de outras formas. E fiz grandes amigos, grandes conexões, pessoas maravilhosas hoje em dia, que eu tenho como amigos até hoje, em 10 anos de voluntariado. Então, não deixa de ser uma outra carreira. A economia social hoje é uma realidade. Muito. Né? Empreendedorismo social é uma realidade hoje. Então, são coisas. Teve um ponto muito importante que você me chamou, que você comentou aqui, que me chamou a atenção, da questão das pessoas, ainda de 8 em 10 pessoas serem infelizes com relação ao trabalho. E levando isso para o design, inclusive, de empregabilidade e de como as instituições de ensino estão trabalhando em cima disso também, como é que você enxerga essa questão assim Vamos comparar gerações, porque não tem jeito, porque hoje a gente tem 3 gerações trabalhando dentro do mercado, trabalham ao mesmo tempo.
E inclusive gerações 100% analógicas, gerações como a minha, que é uma geração híbrida, que nasceu analógica, viveu ali até a adolescência, início da juventude de forma analógica e depois está vivendo o mundo digital hoje, e uma geração 100% digital. Como é que tá isso dentro desse caos de gerações dentro do mercado? Léo, embora a gente tenha, né, essa questão de várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, e a gente pode falar no confronto de gerações, a gente pode falar na complementariedade entre elas, tem um ponto em comum quando a gente fala de felicidade no ambiente de trabalho. Então, a cada 10 pessoas que estão trabalhando, 8 pessoas não estão felizes fazendo o que fazem. Consideram mudar de empresa, considera a possibilidade de mudar de carreira, mudar de área e considera a possibilidade de mudar de chefe. Mas quando a gente olha para a questão de engajamento, a cada 10 pessoas que estão nas empresas hoje, duas, Léo, estão altamente engajadas. As outras 8, a gente tem ali 2 dessas 8, né, que ficaram, 2 estão altamente desengajadas, estão jogando contra. E a gente tem 6 que, se a empresa vai bem, tanto faz. Bem. Se a empresa não vai bem, tanto faz. Quando a gente olha para essa questão do índice de felicidade, de satisfação e para o índice de engajamento, independente de gerações, tem um ponto em comum que diz assim: mais de 70% de como você se sente no teu ambiente de trabalho, mais de 70%, sabe, dessa coisa de você indicar a tua empresa ou não indicar a tua empresa, de você querer oferecer o seu melhor ou de não querer oferecer o seu melhor, está relacionada à qualidade da relação com a liderança. Então hoje, Léo, o primeiro fator que faz com que as pessoas se sintam felizes, se sintam engajadas, deem um melhor no ambiente de trabalho, está relacionado à credibilidade com a liderança. E essa é a palavra mesmo, credibilidade. É aquela satisfação de olhar para o meu líder e falar: nossa, ele fala aquilo que ele faz. E ele faz aquilo que ele fala. Então, todas as vezes que eu falo, né, sobre felicidade do trabalho, inclusive eu trago a referência da Gallup, né? A Gallup é uma expressão mundial, global, de como a gente promove desenvolvimento nas pessoas, como a gente constrói ambientes altamente engajados. A Gallup, ela traz esse estudo que coloca a liderança no centro de pessoas felizes e de pessoas engajadas, e o contrário disso também é verdadeiro. Mas a questão dessa qualidade, né, da relação que eu tenho com a minha liderança. Então, é você trabalhar com uma liderança que você admira, você trabalhar com uma liderança que te espelha, você trabalhar com uma liderança que te inspire e você trabalhar com uma liderança que faz aquilo que fala e que fala aquilo que faz. Perfeito. Então, todas as vezes que eu falo sobre felicidade, eu falo: olha, e aí, né, de 0 a 10, como que você avalia a qualidade de relação líder e liderado dentro da tua empresa? Porque a liderança está no centro de quando a gente fala de felicidade. E a Gallup, Léo, ela traz assim 12 maneiras de como você promover alto engajamento no ambiente de trabalho. Eu vou trazer algumas, pode ser, Léo? Tá, claro. Mas assim, a primeira maneira, né, que promove muito felicidade e engajamento no trabalho é a questão do reconhecimento. A Madre Teresa de Calcutá, Léo, ela fala assim, tem uma fala tocante. Ela diz que as pessoas, elas rogam mais por reconhecimento do que por pão. Então, elogie, reconheça. E muitas vezes a gente fica naquele lugar da gente fala assim: nossa, mas será que se eu elogiar a todo momento, né, não vou cair num lugar de banalidade? Não é o que a psicologia diz. A psicologia diga: reconheça, faça isso, né, com abundância, mas use a proporcionalidade. Então, se a pessoa mudou a cadeira de lugar, você não vai virar para a pessoa e falar: parabéns, né? Mudou a cadeira de lugar, mas elogie, faça isso com abundância. As pessoas rogam mais por reconhecimento do que por pão, Léo. E geralmente, né, lugares incríveis para se trabalhar, além de você ter, sabe, esse gosto pelo reconhecimento e também essa questão de uma característica de que lugares incríveis para se trabalhar, lugares felizes, com alto engajamento, as pessoas torcem umas pelas outras, sabe, Léo? Então, é quando você tem um colega de trabalho que olha para você e fala assim: Paty,
Uau, Paty, que orgulho de você. Quando você olha para a Yasmin e fala, Yasmin, você faz isso tão bem. A Yasmin faz uma coisa legal, você vai lá, as pessoas torcem umas pelas outras. Uma outra coisa, né, que traz também muito engajamento e felicidade é a questão de que as pessoas, elas querem ser vistas como gente. Então assim, primeiro, líder, chefe, primeiro você me trata como gente, depois você me trata como recurso. Mas ser tratado como gente é saber que gente tem 3 necessidades básicas: a necessidade de poder errar, a necessidade de ser ouvido e a necessidade de ser considerado. E aí eu traria mais uma entre essas 12, que é essa questão de objetivos claros, né? Diga para as pessoas aquilo que você espera delas. Essa dúvida, se eu estou indo bem, se eu estou entregando aquilo que eu deveria entregar, essa dúvida provoca confusão nas pessoas. Confusão provoca infelicidade e provoca desengajamento. Então, né, diga para as pessoas aquilo que você espera delas. Até o óbvio precisa ser verbalizado. E dependendo da situação, você pode até formalizar. Olha, as minhas expectativas com você são essas. Os meus negociáveis com você. Olha, eu não vou te dizer exatamente o que você tem que fazer, mas isso eu não negocio. Então, objetivos claros também ajuda demais. Um outro ponto que eu traria é essa questão da amizade no trabalho. Só que a Gallup, quando ela traz a amizade está muito num lugar de confiança. Eu trabalho com pessoas que eu sei que eu posso contar. E mais uma, né, que é a questão do feedback. Feedback promove engajamento, feedback promove felicidade, e a psicologia diz que as pessoas funcionam muito melhor com feedback positivo do que com feedback negativo. Muitas vezes, né, principalmente os líderes em posição ali, em momento inicial de carreira, eu falo como que a gente salva os líderes deles próprios. Eles acham que a todo momento eles têm que corrigir. Gente, as pessoas funcionam muito mais com feedback positivo do que com feedback negativo. Então a gente se orienta pelo ponto forte e não pelo ponto fraco. Então, algumas maneiras da gente promover felicidade no ambiente de trabalho, mas sempre olhar de maneira muito especial para o líder, sabe, Léo? Eu falo que a gente precisa, enquanto posição de liderança, a gente tem que falar, nossa, o quanto é bom. Qual é a experiência que, enquanto líder, eu estou proporcionando para as outras pessoas? E aí, Léo, eu acredito que eu consigo, assim, embalar o que é felicidade no trabalho com uma história. Eu posso contar essa história? Deve. Então eu vou embalar, gente. A gente fala muito, né, de que felicidade no trabalho é empresa colorida, é pebolim, é videogame, é parede colorida. Mas a grande verdade, tem tanta empresa colorida com gente cinza. Felicidade é uma questão de atitude. E aí eu vou contar a história da Sandra. E é uma história que eu trouxe especialmente para vocês, que é uma história da GPTW. Ah, legal. Então assim, ó, a GPTW tinha uma empresa cliente e essa empresa tinha a Sandra. E quem era a Sandra, né? A Sandra, no momento do processo seletivo nessa empresa, respondeu uma pergunta: qual é o seu maior sonho? E ela colocou que o sonho da vida dela era entrar naquela empresa, fazer carreira naquela empresa e poder celebrar esse sucesso com a mãe, que tinha feito um esforço muito grande para a Sandra conseguir chegar até ali. A Sandra foi a profissional selecionada e depois de um tempo naquela empresa, a Sandra foi chamada na sala do chefe dela. E naquele dia a Sandra recebeu uma das notícias mais felizes, mais vibrantes, mais importantes da carreira dela, que ela estava recebendo a promoção que ela tanto desejava naquela empresa. Mas, Léo, quem é que estava na sala do chefe vendo tudo aquilo acontecer? A mãe dela. A mãe da Sandra. Então, Léo, quando uma pessoa passa por uma experiência como essa, como ela retribui para o lugar onde ela trabalha? Felicidade é muito mais uma questão de atitude do que qualquer outra coisa. Até porque, estudando o comportamento humano no mercado de trabalho, dinheiro há muito tempo deixou de ser o mais importante. O Stephen Covey, né, que é o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente, né, eficazes, ele tem uma fala
E eu fiz um MBA da Franklin, né? Um MBA todo desenhado por ele, e o Steve, ele tem a seguinte fala, que as empresas, elas podem comprar as nossas mãos, elas podem comprar o nosso tempo, mas jamais alma e coração, porque esse é o pedaço que a gente decide quanto que a gente vai entregar, e vai depender estritamente de como nos sentimos cuidados no lugar onde a gente trabalha. Então, felicidade no trabalho é uma questão de cuidar das pessoas e fazer isso com atitudes, assim como esse exemplo que eu trouxe da Sandra. Sensacional isso, Dani, sensacional, bonito, porque é muito bonito da gente ver isso, e é simples. É simples, é isso. É uma coisa simples, é uma coisa, mas que tem que ser verdadeira. Sim. Esse é o negócio, que talvez seja o mais difícil, tem que ser genuíno, tem que ser uma ação e uma atitude realmente genuína, porque senão vira marketing. Sim. E aí é muito perigoso, né? Porque vira algo teatral. É isso mesmo. E tem que ser algo muito... E é muito legal da gente hoje também estar falando disso, né? De ter espaço para falar sobre isso, da felicidade no trabalho. A gente passa 1/3 do nosso dia dentro do trabalho. Se não for um lugar bom, gente, não dá pra gente viver desse jeito, né? É verdade. Porque você passa 1/3 dormindo, 1/3 trabalhando. Léo, se você não for feliz ali... A gente vai passar mais tempo pela vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. O Exatamente. tempo de trabalho só perde para o tempo de sono. Então, assim, como que o trabalho passa a não dar tanto trabalho assim, né? Exatamente, Léo? tem que ser prazeroso, tem que ser um lugar que você goste das pessoas com quem você vai encontrar, você vai conviver com elas mais do que com a sua família. E isso tudo faz parte, né, da sua construção de vida. Léo, e eu vou trazer uma coisa importante, que é assim, tem que ser prazeroso, mas também a gente adquirir a consciência de quem é a responsabilidade da felicidade no trabalho. É uma corresponsabilidade. Legal. É da empresa, mas tem a ver com você também. E que quando a gente fala de felicidade no trabalho, uma das primeiras coisas, né, que é de uma simplicidade desconcertante, inclusive, é que felicidade no trabalho, assim como na vida, não diz respeito a um lugar sem problemas. Não diz respeito a um lugar sem problemas. Eu falo que nem toda carreira é uma viagem para Disney. Vai ter o pedaço que a gente gosta, vai ter o pedaço que a gente não gosta, vai ter dia que o teu líder, inclusive, vai acertar, mas vai ter dia que ele não vai acertar. Inclusive, liderança é um exercício, sabe, que ele não é isolado. Você escolhe a equipe, mas a equipe também tem que se escolher. Perfeitamente. E é um ser humano também. E é um ser humano. Tem dia que ele não vai estar bem então, também. Assim, e essa humanidade tem que ser passada para o time. Essa vulnerabilidade, o time precisa ganhar consciência dessa vulnerabilidade. Então, ser feliz no trabalho, assim como na vida, não diz respeito à ausência de problemas, pelo contrário, mas diz respeito à maneira como a gente vai lidar com os problemas que vão surgindo. Perfeito isso. E como que isso se conecta ao que tem sido muito falado dentro das instituições sobre a empregabilidade, né? De como que as instituições estão se comportando em relação a isso? Você diz no sentido de como as instituições estão preparando as pessoas para isso. Eu acredito que é assim, ó. Quanto mais a pessoa aprende, mais ela amplia a sua visão de mundo. Perfeito. Quanto mais eu aprendo, mais exigente eu me torno. E as pessoas hoje sabem que elas não precisam passar por todas as situações e ter que aceitar tudo aquilo. Então você percebe que o conhecimento faz com a gente, Léo? O conhecimento, na verdade, amplia a nossa visão de mundo. O conhecimento trabalha o nosso pensamento crítico. Olha, no sentido de, é normal um chefe gritar com você? Não é normal um chefe. Nem normal, nem certo. Não é nem normal, nem certo. Então eu acredito que a maior contribuição das universidades, da educação, sabe, é trazer essa análise crítica para as pessoas, é realmente preencher as pessoas de um conhecimento que amplia a sua visão de mundo, até porque, né, o estudo do mundo do trabalho diz que em algum momento eles irão embora. O que significa que a tua carreira, muito provável que não vai ser para sempre naquele lugar. E em algum momento eles vão embora. Só que se você cuidar bem, provável que esse ir embora
seja interno. Ele vai ficar um pouco mais longo. Então, eu acredito que a educação trabalha nesse sentido da consciência. Por exemplo, eu, inclusive, Léo, eu fui professora, né, do módulo de gestão de pessoas, né? E quanta gente veio me procurar no sentido de, professor, hoje eu trabalho naquele lugar, mas eu consegui enxergar uma série de coisas que antes eu não tinha consciência de que aquilo estava sendo desproporcional na minha vida. Vou pensar em outra coisa. Assim como algumas pessoas me disseram, nossa, Dani, eu via naquele lugar algumas coisas que eu não gostava, que eu achava errado, mas hoje eu entendo que trabalho é trabalho e que a gente precisa saber conviver com os sabores e os dissabores de um espaço de trabalho. Então, a educação trabalha consciência. Perfeito isso, Dani. Bom, se deixar... A gente fica, né? O negócio vai, né, Léo? A gente fica aqui pelo menos mais umas 5 horas. É verdade. E eu acho que esse último pedaço que você trouxe aqui mexeu muito comigo e eu queria deixar esse gosto para as pessoas, sabe? De essa reflexão sobre o próprio trabalho, sobre a diversidade. Acho que a gente passou por pontos aqui tão relevantes, né, sobre as mulheres neste caminho. Eu falo muito que eu faço questão de ter mulheres no meu time para me confrontar, para mim, porque eu acho que a percepção feminina das coisas, ela é muito amplificada, que eu não tenho. Então tem hora que eu brinco que eu faço sacanagem com essa, que eu falo assim, se virem. Eu sei que vocês vão conseguir resolver isso da melhor forma. Então, Dani, mais uma vez te agradecer absurdamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe o quanto é corrido o seu dia a dia. Então, estar aqui com a gente, dar essa aula pra gente aqui, que foi uma aula. E aí, por último, eu vou te pedir pra você deixar um último recado pro pessoal sobre todo esse contexto que a gente falou aqui, deixar um recado final. Léo, então assim, eu queria, assim, gente, em São João da Boa Vista, que é a minha cidade, né, tem uma expressão que quando a gente fica muito agradecido, já falei isso pra Paty, a gente diz assim, eu não tenho roupa para agradecer. Então, literalmente, eu não tenho roupa, Léo, para te agradecer, queria parabenizar pela tua postura. Liderança é escolha, liderança é intenção, liderança não é cargo, gente. Liderança não é sobre você ocupar um cargo, é sobre você ocupar um lugar de impacto na vida das pessoas. Então eu queria, assim, do fundo do coração, te parabenizar pela tua liderança, pela tua postura, dizer assim que essa admiração ela foi construída, sabe, te olhando e muito olhando sobre a maneira como você cuida das pessoas, se relaciona com as pessoas. E eu, sabe, essas palavras eu trago para a Paty, que é uma profissional de uma postura assim que você olha e você fala, uau, que privilégio, né, ter a chance de estar com essa pessoa. A Yasmin, que esteve aqui com a gente também com esse sorriso lindo, a Isa, que almoçou com a gente. Então assim, eu agradeço, eu parabenizo cada um de vocês. E eu sempre vou falar que as marcas de sucesso, elas vão, não é sobre CNPJs, mas são sobre os CPFs de sucesso que fazem a construção daquela marca. Que você, enquanto empresa, você pode ter a visão mais incrível de negócio, mais incrível de futuro, mas sem as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as suas entregas, né? Enfim, que só uma pessoa certa, no lugar certo, realmente faz uma entrega incrível. Essa visão de futuro, ela se torna irrelevante. Para dizer que eu embalaria esse meu fechamento na consciência de que as pessoas, elas são o mais importante em todo momento, sabe, Léo? Então aqui a gente se propôs a falar de liderança da mulher no mercado de trabalho, de felicidade, né, dessa questão de carreira também. As pessoas, elas são o mais importante. Se a gente caminhar com essa consciência, a tecnologia vai ser sempre meio, a tecnologia vai sempre favorecer e ajudar a gente. E se as pessoas forem sempre o mais importante, a gente sempre vai ter ambientes felizes, a gente vai ter lideranças que realmente se comprometam com as pessoas. Eu fico te ouvindo falar, Léo, e uma das competências do líder do agora e do futuro, em momentos altamente orientados para a tecnologia,
é a liderança com capacidade de ouvir. Então, gente, ouvir nesse momento de mundo é ouro. Se você tem uma liderança que não tem a capacidade de ouvir, muito provável que ela vai acabar com um time super competente, super talentoso, que não tem absolutamente nada para dizer. Então a liderança começa não no cargo, mas no impacto que a gente provoca na vida das pessoas. A liderança ela começa na escuta e a liderança ela começa na nossa capacidade de confiar no time que faz parte, né, da nossa, que forma a nossa equipe. E aí, Léo, eu queria deixar uma inspiração sobre liderança. Vamos lá. Porque liderança é uma questão. A gente já viu que a liderança está no centro quando a gente fala de felicidade, né? Que, gente, quando a gente se torna líder, a primeira coisa é a gente ter a consciência de que a gente sai do lugar de fazer, para um lugar do compromisso, de você realmente criar todas as condições para que as pessoas possam fazer. Então, tudo que eu desejo para esse futuro é um futuro de líderes mais posicionados, líderes que realmente façam a diferença para melhor na vida das pessoas. Que enquanto carreira, a gente siga com a meta, sabe, de ser a pessoa certa, no lugar certo, porque tem tanta gente certa que por estar no lugar errado acaba se sentindo inadequada, não faz uma entrega legal. Eu descobri isso quando eu me tornei professora, porque eu falei, nossa, eu fazia um esforço tão grande, Léo, para fazer uma entrega muito legal no financeiro. E quando eu me tornei professora, eu falei, nossa, eu faço um mínimo de esforço e já faço uma coisa tão legal, né? Nesse compromisso de sermos as pessoas certas nos lugares certos. E, de novo, caminhar com a consciência de que as pessoas, decididamente, elas são o mais importante e que o nosso futuro é humano. É isso aí. Dani, muito obrigado mais uma vez. Palavras maravilhosas. E pra gente que é de tecnologia, ouvir isso é muito importante, é muito legal. E é o que a gente leva para frente também. A gente quer facilitar para que o humano faça o trabalho de humano. E é isso que a gente quer, porque a gente acredita que são esses que vão fazer a diferença dentro das empresas. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Paty, Yasmin. Muito obrigada. Muito obrigado, Dani. E a vocês que acompanharam a gente aqui até agora, muito obrigado mais uma vez pela participação no SciTalks. Continuem acompanhando os nossos portais de eventos no nosso site, no YouTube, onde vão ficar publicados todos os SciTalks, e nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, onde você pode acompanhar as notícias sobre educação e todos os outros mercados que a gente atua. Até a próxima!